Olá, tudo bom? Me chamo Felipe Leão, eu sou roteirista do Código da Boa Vista e hoje, no dia 22 de setembro de 2022, eu e minha assistente de roteiro estamos começando a fazer nossa pesquisa para encontrar as locações do nosso roteiro. O nosso projeto de roteiro, que vai se tratar de um roteiro infantil, uma história de aventura, percorrendo alguns espaços, museus, praças do Rio de Janeiro, tem como ponto de partida a região central e o início da Zona Sul, onde o Império, em seu grande momento, teve sua maior força presencial aqui na cidade, Então é o nosso ponto de partida para a gente entender as espacialidades dessa história, compreender o deslocamento que era feito naquela época, compreender também um pouco a realidade dos cidadãos, pelo que existe dentro dos museus, por toda a memória registrada. Hoje nós vamos fazer uma visita ao Museu da República, que não é diretamente correlacionado à independência, mas tem muito material de pesquisa que faz uma alusão ao momento pré-república, ao momento imperial, e depois nós vamos no Paço Imperial, no centro do Rio. Meu nome é Camila, eu sou assistente de roteiro do Felipe, do Código da Boa Vista, e hoje a gente está no Museu da República para poder entender um pouco mais sobre o background dessa história, procurar arquivos, materiais que possam nos ajudar a formar essa narrativa. Apesar de ser o Museu da República, ou seja, um momento posterior à nossa independência, é importante a gente entender, através do futuro também, as conexões com o passado, como nos levou a chegar até aqui, e tentar captar locações importantes, locais físicos que possam nos ajudar a transpor a narrativa. Aqui no Museu da República, apesar de ser um momento posterior à nossa independência, é um local em que há a disponibilidade de muitos arquivos. Então, a gente vai procurar evidências, questionamentos, coisas relacionadas ao momento da República e ao momento da independência, para poder trazer conexões para a nossa história, possíveis locações e afins. Então, assim, vai ser bem interessante. E hoje é o nosso primeiro dia, então, bora! Muito ansiosa. Eu sempre gostei de história quando era criança, então assim, eu fico fascinada com esses momentos históricos do nosso país. Tem uma ligação muito profunda pra gente, é muito importante. E eu também sou apaixonada por museu, então assim, acho que casou um pouquinho as duas ideias. E a gente vai investigar, vamos entrar nessa. Eu sou produtora executiva e educadora audiovisual e trabalho no projeto Código da Boa Vista. Minha função é de produção de locação, uma função extremamente importante para esse projeto. Nesse projeto, os espaços, os locais escolhidos não serão apenas espaços, fundos de ação. Eles serão personagem, ou seja, nesse roteiro a gente traz o Rio de Janeiro e suas espacialidades como personagem, como pilares fundamentais para a construção da narrativa.
e de todo o conhecimento que será gerado através dele. Nesse sentido, a minha pesquisa desde a pré-produção foi muito intensa, foi em busca das principais localidades, né, quais a maioria estivessem dentro do estado do Rio de Janeiro, que trouxessem uma perspectiva importante e interessante para o roteiro sobre a independência do Brasil. Então, nesse sentido, no primeiro momento, as minhas pesquisas foram online, né? Foram de leituras, vários materiais, enfim. Depois de muitas conversas com o diretor, comecei a, de fato, ir até alguns locais, né? A visitar algum desses espaços. E logo após essa primeira pesquisa física nos locais, eu fiz uma listagem dos principais locais, quais eu acreditava que caberia melhor dentro da narrativa, que seriam escolhas mais interessantes, levando em conta o tempo em que a história se passa, o personagem que ela se desenvolve, né? Já que o personagem principal é uma criança de 9 anos, né? E ela começa a adentrar nessa misteriosa história através de um passeio de escola, né? Então, levando todas essas perspectivas em conta, finalmente, depois das pesquisas em conjunto, a gente decidiu os lugares quais a gente desejaria trabalhar dentro desse roteiro. E são eles: o Paço Imperial, o Chafariz da Praça 15, a Fazenda Real de Santa Cruz, o Convento de São Francisco, o Ipiranga em São Paulo, o Museu Nacional no Quinto da Boa Vista. Dentre desses espaços, o que eu posso falar é que o Museu da Quinta da Boa Vista é o espaço em que a gente vai trabalhar mais, né? Vai ser o espaço com o qual a gente vai discorrer melhor sobre a independência do Brasil, vai ser de fato um espaço muito importante dentro da narrativa. Todos os outros são importantes e são fundamentais. Eles são pistas no qual o personagem irá cada vez mais aprofundar-se dentro desse momento histórico tão importante para o país, que é a independência do Brasil.
juntar para esse desenvolvimento do roteiro a pesquisa de campo, que no nosso caso foi muito importante, né? Como o Código da Boa Vista, ele vai nessa relação de mistério e de procura de pistas, né? Que justamente tem essa ligação com o público infantil, nós queríamos encontrar lugares que pudessem não apenas se conectar com a história do Brasil, né, e justamente o momento da independência, mas também com a relação de José com a sua mãe e com o mundo ao redor. Né? Junto ao Felipe, né, eu pude presenciar diversos lugares históricos, né, e analisar onde possíveis pistas podem ser escondidas, encontrar inspirações para o desenvolvimento da própria escrita, né, porque a relação da criatividade com a visualização do espaço, ela é muito importante para que a gente possa fazer uma pesquisa e uma escrita fiel àquela locação, àquele lugar, né? E quando a gente fala de lugares históricos, né, quando a gente fala de narrativas ligadas a situações reais, é muito importante ter essa conexão e, mais importante ainda, estudar sobre a história, para poder, então, em cima dela, né, a gente fazer uso da magia da ficção. Espaço que é muito bonito, se encontra aqui no centro de Santa Cruz, bem próximo à estação de trem. Ao redor uma grande praça e com algumas casinhas, também um batalhão dos bombeiros. Porém, a visitação aqui é um pouco, assim, escondida, né? Não tem muitas informações na internet, de qualquer forma a gente não pode entrar e gravar. A coleta de imagens aqui foi mais complicada. Mas, de qualquer forma, foi muito bom para poder vir aqui, entender o espaço, né? Entender a proximidade com a linha férrea que foi criada, né, para ligar o centro da cidade aos subúrbios. E é muito estranho constatar que existe uma falta de interesse de se investir mais em turismo nesses espaços, o que é muito contraproducente em todas as formas. É uma experiência muito interessante. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar e é uma pena, porque esse espaço é muito rico. É muito interessante notar também que esses espaços que a gente consegue encontrar na pesquisa dos livros que são importantes na história da independência do Brasil e que são colocados também, né, nas páginas dos livros com a sua devida importância, na realidade, quando a gente vem aqui ver esses espaços ao real, fisicamente, a gente vê que eles não são tão bem cuidados e nem tão bem tratados como eles deveriam ser. E isso é muito interessante e triste, mas interessante se ver, porque não é uma coisa relacionada a apenas um espaço, né? Mas sim a vários. A Quinta da Boa Vista, do jeito que está hoje, alguns pontos do centro da cidade muito importantes, como o Campo do Santana também, aqui na Fazenda Real. Então é muito estranho ver como essas espacialidades muito relacionadas à nossa história estão dessa forma, né, hoje em dia. Logo aqui em frente a esse espaço tem uma pracinha, mas de certa forma mal cuidada. É interessante ver como estão os arredores da Fazenda Real nos dias atuais. Hoje eu estou aqui no Convento de São Francisco, que se encontra no centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, e foi um espaço também muito importante no planejamento da independência. A gente vai esconder uma das pistas do roteiro aqui nesse espaço, que é um espaço extraordinariamente lindo, fica bem aqui no coração do centro da cidade, o acesso é bem tranquilo, e a gente vai dar uma volta tanto pela igreja quanto pelo museu, que existe um museu aqui especialmente contando a história um pouco também dos imperadores, um pouco sobre o próprio espaço, né, o desenvolvimento aqui do mosteiro.
e toda a sua história, né, e dos seus arredores aqui, porque a história desse mosteiro se encontra diretamente com a história do Rio de Janeiro e a história do Brasil. Bem, hoje a gente veio fazer a nossa pesquisa aqui na Quinta da Boa Vista, que é inclusive um dos lugares mais importantes, uma das locações principais para nosso roteiro, nosso filme. E uma das coisas já que a gente percebe é a tristeza, né? Esse local está assim desde o incêndio de 2018. A fachada ela foi reformada recentemente, mas o museu ainda não está aberto. Bem, a gente basicamente só está tendo acesso até o hall de entrada. Isso aqui são os escombros do incêndio. Isso aqui é uma exposição de minérios que eles colocaram por enquanto, assim, mas não podemos nem passar aqui da porta, tá vendo? Tá bem restrito mesmo. Esse meteoro aqui que fica no centro, bem na entrada, ele já ficava aqui antigamente e eles conseguiram salvar essas peças e colocar para uma pequena exposição, né? Só para mostrar como está o estado do museu nesse momento. Nesse mesmo espaço, né, que se chama Quinta da Boa Vista, existe hoje em dia um bioparque, que antigamente era o Zoológico do Rio de Janeiro. Também era um local bem movimentado, principalmente por familiares e crianças, né? Aqui era um local muito importante também para rotinas escolares do município do Rio de Janeiro, do estado, da região metropolitana também. Muita visita escolar vinha nesse museu, era um museu muito importante, com acervo gigantesco da história do nosso país e até muito acervo internacional. Então é bem triste mesmo ver isso aqui nessa situação. Esse roteiro também, esse projeto e o que vai sair dele também é um pouco uma tentativa de ocupar esse espaço, né? De reviver, fazer reviver, de revitalizar. Dentro dessa locação, as espacialidades que a gente vai inserir, né, o mistério dentro do nosso filme, onde a gente vai esconder algumas das pistas, porque isso aqui vai ser tanto o ponto de partida para a aventura quanto o ponto final. Pelo menos a priori é o que a gente deseja, né? Eu e Camila, a gente vai dar uma volta aqui nos arredores do museu e a gente vai tentar exatamente encontrar esse local, a gente vai esconder essas pistas no nosso roteiro. O dia hoje não tá tão legal, não tá tão favorável, tava um sol lindo, mas agora começou essa nuvem, mas isso não importa, né? Porque para esse momento de pesquisa, o que importa é a gente exatamente delimitar esse espaço. Bem, aqui logo ao lado do Museu Nacional tá rolando uma pequena exposição fixa. Acredito eu que vai ficar até quando reabrirem o museu, mas ela está contando, né, sobre esses 200 anos de museu, sobre as atividades que tinham aqui, sobre algumas atividades que também tiveram depois. Bem, é uma exposição bem interessante, né, pelo menos dá para ver um pouco do que era o espaço. Traz um pouco de presença aqui, mas novamente a gente percebe que está totalmente vazio.
Bem, é uma exposição bastante interessante que traz bastante fotos da história do museu, traz também já algumas coisas sobre a reconstrução da fachada, a reconstrução interna, um pouco da história também do Rio de Janeiro e do país, muito voltado também para a ciência. O roteiro é a área do meu coração, é uma área que exige muito esforço de estudo, de leitura, porque é uma área onde tudo se inicia, né? Desde da criação, da ideia, e é o roteiro que ele vai estar sempre modificando, ele vai estar se modificando até o filme ser filmado, vai ter coisas que vão ser cortadas, coisas que vão ser modificadas, então é uma obra viva, podemos dizer assim, de certa forma. Para quem quer se iniciar na área, eu tenho algumas indicações, eu vou começar pelas nacionais, né? Que um grande nome nacional para a escrita de roteiro, para a leitura e estudo de roteiro é o Doc Comparato. E eu tenho duas indicações dele. A primeira é o livro Da Criação ao Roteiro, e a segunda é a prática do roteiro cinematográfico. Em âmbito internacional, eu gosto muito de indicar o que chamam da Bíblia do roteiro cinematográfico, que é o Story, do Robert McKee. Porém, também tem dois que eu gosto muito, que é How to Save a Cat, né? Como salvar um gato, em inglês, que é através de uma didática bem interessante, com essa metáfora, a gente entende sobre como resolver conflitos e afins. E eu também indicaria Sobre a Escrita, que é de ninguém menos que Stephen King. Sobre a escrita, ele já fala muito sobre resoluções pessoais, como um grande diário, que vai nos ensinando sobre uma arte no qual esse cara é um mestre, que é a escrita criativa, né? O roteiro ele não é só sobre estrutura, ele é sobre desenvolver a escrita criativa. E, enfim, por aqui eu encerro as minhas indicações e eu espero que isso possa ajudar vocês. Minha ocupação principal foi justamente analisar a escrita do roteiro e poder propor soluções e ideias, né, para o direcionamento da escrita, né, e, consequentemente, chegar ao seu tratamento final. Junto ao Felipe, a gente consegue propor soluções, por exemplo, para resoluções de conflitos, entre outros pontos pertinentes à escrita do roteiro. Meu trabalho dentro desse projeto aconteceu desde a pré-produção, fiz as primeiras visitas técnicas a esses espaços ali entre setembro e agosto de 2022 e logo depois a gente iniciou outra pesquisa junto à equipe e meu trabalho continuou na produção, ou seja, durante a escrita do roteiro, né? É um trabalho constante onde a gente tenta alinhar todos os pontos da narrativa, né? Como eu falei, os espaços, eles precisam estar conectados ao restante da narrativa e ser ali dentro daquela história ficcional pilares importantes para o desenvolver. Então, de fato, foi uma função desafiadora e importante, na qual eu
Me orgulho muito de ter feito e participado desse projeto e agora eu convido a todos vocês a lerem um pouquinho esse roteiro, a conhecer um pouquinho melhor a história e como, de fato, esses locais se desenvolveram, como de fato esses locais foram importantes, foram esses pilares, como de fato esses locais aconteceram dentro dessa história. Oi gente, tudo bem? Então, basicamente é isso, a gente finalizou o nosso roteiro e ele já passou por diversos tratamentos iniciais, né? Já passou pela mão da Camila, que me ajudou bastante nesse momento de entender o que pode ser utilizado, o que realmente a gente deve descartar, algumas ideias em relação às localidades, como ela bem explicou, né? E também o papel da Helena foi fundamental para entender processos de produção, pensando numa próxima gravação, né, desse filme, no decorrer artístico desse projeto. Então, uma das principais coisas que eu gostaria de pontuar é que sempre ao escrever um roteiro é importante entender qual é o público dele. As particularidades desse roteiro é o caráter infantil da narrativa. Então é importante que nessa pesquisa que a gente fez das espacialidades, tentando encontrar esse momento da história do Brasil, a gente traga nessa narrativa, nisso que a gente escreveu, sempre uma linguagem muito voltada para esse nosso público, pois não adianta nada a gente trazer uma coisa muito rebuscada, sendo que o nosso público não é diretamente esse. É importante trazer as nuances que aquele público vai absorver. A gente tem que trazer a pontualidade também nas falas desse roteiro, quem são esses nossos personagens, a gente tem que refletir tudo aquilo que a gente precisa captar e transmitir. Sendo assim, foi-se utilizada também de muitas referências infantis para poder construir essa narrativa. Não em termos de estrutura do roteiro ou pesquisa relacionada a essa narrativa, essa estrutura, mas em termos da linguagem. Tem muitos filmes infantis que já circulam no mercado, que são bem famosos, que serviram muito pra gente, como o Detetives do Prédio Azul, que tem essa temática um pouco também de mistério, né, que eles procuram pistas e solucionam coisas, mas também livros infantis, como alguns livros da coleção Vagalume, que já tem um público um pouco acima do que a gente pretende alcançar com o Código da Boa Vista, porém é interessante, né, e transpor isso também para nossa contemporaneidade, já que a série Vagalume é um pouco mais voltada ali para os jovens e crianças dos anos 70, 80. Agora esse roteiro vai ser disponibilizado, né, por meio virtual. A gente está criando um site que a gente vai disponibilizar esse roteiro com os recursos de acessibilidade que vão ser produzidos logo em seguida a gente terminar esse vídeo. Primeiro a gente vai editar esse vídeo, depois a gente vai fazer esse recurso de acessibilidade. O nosso roteiro também, ele vai ter audiodescrição para poder chegar em mais pessoas possíveis. Esse projeto ele pretende ter continuidade assim que possível, já que a gente concluiu essa etapa de pesquisa de roteiro, de criação de roteiro. Agora vamos disponibilizar esse projeto, mas a gente não quer parar por aqui, né? Então a gente pretende seguir com esse projeto em diante. Enfim, eu agradeço a todos por terem acompanhado esse projeto até aqui. Espero que vocês gostem do nosso roteiro, espero que vocês tenham uma boa leitura. E é isso, esperamos que esse projeto continue chegando em mais e mais pessoas e que continue tendo uma longa vida pela frente. Valeu, galera! É isso aí, Código da Boa Vista tá no ar.